Oi, eu sou Rose Cardoso, sou natural de Goiatuba, uma cidade de interior que tem próximo daqui, mais ou menos 200 quilômetros. Lá eu nasci, morei por muitos anos, vim para Goiânia para estudar, depois me casei e voltei para lá. Quando eu voltei sem trabalho. Eu havia recém mudado de faculdade e eu voltei sem trabalho e procurando algo para fazer. Nessa hora, a busca pelo trabalho ela se torna incessante. E a arte estava viva na minha vida, porque desde menina eu sempre trabalhei com arte. Eu aprendi fazendo crochê, depois pintando no papel, no isopor, na caixinha, no vaso, no papelão, no Duratex, na tela. E a cerâmica sempre foi uma grande paixão na minha vida. Então eu fui customizar cerâmicas, fui fazer bijuterias, fui fazer todo tipo de artesanato possível, porque para mim, além de ser uma questão de descontração, era também uma fonte de renda, eu estava desempregada. E com isso, a arte foi ficando cada vez mais forte na minha vida. E isso foi dinamizando, né? Eu creio que quem gosta de arte, quem trabalha com artesanato, quem sabe do lucro que ele pode te dar quando você o executa, você está sempre buscando novas possibilidades. Então, foram inúmeras as possibilidades dentro do artesanato, em todos os sentidos. Na cerâmica, na bijuteria, na madeira, nas caixinhas e assim diversos. Minha mãe era costureira. Eu acho que desde menina ela percebeu que eu tinha um desejo e até um pouco de talento, creio eu, para fazer qualquer trabalho manual. Então, desde menina, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu fui para aula de desenho, fui aprender a desenhar. E no período em que eu estava desenhando, eu pude cada vez me aprimorar o trabalho mais nesse sentido. Em seguida, ela me colocou para fazer crochê, para bordar. Então, assim, eu creio que das minhas irmãs, somos 4, a única que tem trejeitos para a arte e para artesanato fui eu. Então, acho que mamãe percebeu muito bem. E ela, desde menina, me colocou para aula de pintura, para aula de artesanato, em todos os sentidos eu aprendi a fazer. Pintar no isopor, cortar bichinhos de isopor. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque foram vários tópicos dentro dessas possibilidades de criação. Olha, eu creio que a habilidade é uma delas, que eu talvez queira mostrar. A habilidade que é possível de se ter com as mãos. Mas uma das formas que eu gosto de demonstrar no meu artesanato, principalmente quando eu estou elaborando imagens em que venham a figura feminina. Porque eu trabalhei não só pintando caixinhas para as empresas de designer, para darem de presente, caixinhas mesmo de MDF, com as tampinhas, com imagens de design de interiores, ou então com flores. Então, assim, eu acho que toda a vida, a primeira intenção foi a habilidade. A segunda foi a questão da imagem feminina que está sempre presente no meu trabalho. Nos meus vasos, na minha cerâmica, nas minhas bijuterias, a imagem feminina está sempre presente. Então, eu creio que a feminilidade. Depende da necessidade do momento que eu tenha que criar alguma coisa, né? O bordado é uma das coisas que eu faço muito. Vocês estão vendo essa camisa? Ela é bordada por mim, né? Então, eu acho que se for tecido, no bordado. Se eu tiver que fazer algum trabalho, se eu for contratada para algum trabalho de aniversário, ou empresa, ou lojas para dar souvenirs, pode ser madeira, pode ser tecido, não sei, depende da encomenda. Eu já fiz todo tipo de trabalho, com vidro, já fiz trabalho com pós de mármore nas aplicações, e também tem a questão da costura, né, que eu também acho que dentro dela foram muitos souvenirs, lembranças de aniversário, de casamento, tudo isso eu já fiz e faço. Hoje eu tenho trabalhado muito com argila, e com a argila eu tenho feito muitos trabalhos interessantes
que, inclusive aqui no meu ateliê, é um dos que eu mais vendo, sabe? Então, eu acho que não posso nem dizer que seja um específico, acho que todos. Bom, o processo de criação ele é muito variado, né? Ele tem 1000 formas de se acontecer. Quando a criação é indireta, de repente você está fazendo um trabalho que não tem um fim qualquer, você usa qualquer material. Porque você naquele dia tirou o dia para trabalhar e você busca algo e faz. Pode ser madeira, pode ser tinta, pode ser tecido, pode ser papel, né? Mas se for uma encomenda, uma coisa que alguém lhe para um fim determinado, aí você vai usar o material que é exigido, né? Se for madeira, se for caixinha, se for bandeja, se for vaso, se for cerâmica, se for revestimento, né? Se for um patchwork, se for uma decopagem, depende. Então, o fim é a encomenda, é o desejo final da pessoa que te encomendou o trabalho, né? Então, eu acho que é muito diversificado. E a gente que trabalha com arte, a gente tem a liberdade de viajar na imaginação. Então, depende. Eu acho que a cerâmica, a imagem da minha mulher, né, na cerâmica, ela me representa muito, porque eu a desconstruo sempre. Mas isso não deixa de que ela também não a desconstrua na tela, não desconstrua numa imagem que eu vou pintar na mão, a mão num tecido, num lenço, numa caixinha, não importa, ou mesmo numa bijuteria. Essa mulher está presente. Então eu acho que eu acho que quando eu tenho um cabelo azul eu estou presente. O cabelo azul é uma característica que acabou ficando marcada em mim, porque eu embranqueci os cabelos e resolvi não pintar os meus cabelos. Eu apenas os colori. Eu usei todas as cores. Mas como o azul foi uma cor que predominou bastante na imagem, eu criei as mulheres, que foi a desconstrução da imagem. Primeiro eram mulheres que tinham dentro do academicismo normal, depois eu desconstruí uma mulher de pescoço alongado, ombros avantajados e, em composição, um cabelo azul. O azul foi o sonho da liberdade, essa mulher liberta que constrói, né, a sua imagem conforme ela deseja, pode, tem direito. Então, essa imagem da mulher ficou presente no trabalho. Eu criei uma série chamada Lata d'Água na Cabeça, outra Mulheres Somos Muitas, Somos Muito, outra Mulheres que Amam Demais e Ciranda de Mulheres. Todos esses trabalhos foram envolvidos com mulheres que foram criadas dentro dessa imaginação. O cabelo azul é a minha marca, estão presentes. E essa mulher é a mulher que se torna liberdade. Liberdade de ação. Não é liberdade de desconstrução, não. É liberdade de ação em todos os sentidos, né? Na voz, na imagem. Depende. Tempo, qualidade, material usado, entendeu? E fim. Para que fim, né? Então, a precificação depende muito disso. Quando eu trabalho com telas, eu trabalho com metro quadrado, mas se o grau de dificuldade for muito grande, ele sai do metro quadrado, entendeu? Porque eu tenho um X metro quadrado. Quando eu trabalho com cerâmica, eu faço dentro do grau de dificuldade, do amor e apreço aquela peça identitária. Quando o artesanato em si, série, aí é negociação. Não posso dizer que seja um valor específico, mas a gente negocia. Quanto maior a quantidade, menor o preço por causa do total. Então é muito difícil de dizer exatamente porém é assim que se dá essa finalidade do preço. Eu estou sempre sendo convidada para exposições coletivas, individuais. Recentemente eu fiz uma exposição no hotel, que foi só de esculturas. As vendas são relativas. Eu acabo vendendo muito mais no meu ateliê do que, às vezes, numa mostra. Porém, lá eu apresento o meu trabalho. E aqui eu acabo finalizando essa venda.
E eu vendo muito por datas e vendo muito para presente de aniversário, casamento, porque é uma peça que você leva para aquele fim. Então, eu não tenho hoje um ponto de vendas. Eu sou a minha venda, entendeu? Eu faço o meu marketing, eu levo o meu produto e acabo vendendo. Eu não sei se eu vendo pelo produto ou se eu vendo por Rosi Cardoso. Não sei. Olha, a dificuldade, ela existe de várias formas, né? Existe dificuldade no preço, na venda, na confecção, depende. Uma coisa que eu não gosto é de fazer nenhum trabalho quando eu não estou bem, que eu acho que ele vai ser fadado a não ser uma questão de sucesso. Então, eu acho que as dificuldades existem, mas eu não as coloco em voga, não. Dificuldade, para mim, é apenas um, uma condição que existe, mas que não me atrapalha. Nem para vender, nem para construir. É certo que, às vezes, no processo de construção de uma obra, pode ser que dê um qualquer entreveros, né? E ele não dê certo. Mas isso é resolvível. Por exemplo, um forno de cerâmica pode explodir quase tudo e pode sair todas perfeitas, né? Então, nem posso dizer por isso. Eu acho que para mim tudo tem solução. E o plano B para mim é quase como o A, é necessário. Não tenho medo, não tenho medo. Não me preocupo. Olha, eu acho que o artesanato é importante na vida de todo mundo, mesmo de quem não precisa de usá-lo para se defender financeiramente, porque ele é terápico, ele é terapia. E todo trabalho que é terapia deixa de ser trabalho e passa a ser prazer. Então, na minha vida, ele é prazer, ele é fonte de renda, eu sempre gosto de dizer que eu moro no meu ateliê e durmo na minha casa. Só como e durmo lá, que eu moro. Por quê? Porque aqui é o lugar que eu tenho prazer. Então, eu acho que a construção da arte, do artesanato e todo o trabalho nessa ordem é prazeroso e ele te traz, além de trazer prazer, ele te traz renda, né? Ele te traz terapia, ele preenche o seu tempo. Na verdade, tudo é arte, né? Porém, eu gosto muito de fazer essa classificação pelo seguinte: uma peça única, uma vez criada no ateliê, eu a considero uma arte, porque é por causa da exclusividade. Mas não que ela não tenha sido artesanato, porque se eu for fazer 50 dela, eu já acho que ela está no processo repetitivo. Então, quando você copia, quando você cria, ela é exclusiva. Ela deixa de ser um artesanato repetitivo ou então copiado, ou então talvez até feito uma releitura. E quando você cria uma obra única, ela tem um outro valor, outro teor, né? Valor não, teor, porque às vezes o valor é quase o mesmo. Mas quando você faz série, muitas, repetitivo e tal, então é um artesanato porque ela é uma questão quase que automática, entendeu? Não é um processo de ficar muito tempo ali tentando construir aquela imagem. Assim eu gosto de diferir. Eu acho que a primeira coisa é querer, a segunda é não ter medo, a terceira é errar é preciso, errar é necessário. Em cima de erros e de atropelos dentro de um trabalho, você consegue, às vezes, resultados melhores, porque a experiência é a mais importante. Então, se fosse hoje para mim, se alguém viesse me pedir essa ajuda nesse sentido, pela experiência que eu tenho eu não posso dizer se são 50 anos, são 60 anos de arte, que eu trabalho com arte, eu diria que o mais importante é não ter medo. E não esquecer que a terapia está envolvida no trabalho que você faz criando, que você usa suas mãos e que você é capaz de, através dele, se manter, dar um exemplo para as pessoas que às vezes vivem com vidas ociosas, sem fazer nada, que o mais importante é você estar em ação.